representa bastante, porque nossa equipe foi testada hoje e no jogo anterior diante do Avaí, diante de duas equipes que estão brigando lá em cima, que vão brigar ao longo de todo o campeonato. E quando você joga dentro de casa e se impõe sobre o adversário, você passa confiança, não quem está dentro de campo, mas quem está fora também, que faz parte do trabalho, que acompanha. O atleta de futebol, ele precisa dessa confiança para poder desempenhar aquilo que ele sabe. E hoje eu vi um time realmente que mereceu a vitória, que jogou mais do que o Coritiba, que teve as melhores ações, que atacou mais, chutou mais a gol. E isso nos deixa felizes, obviamente, porque é fruto daquilo que a gente vem fazendo no dia a dia, né? Nós sabemos o quão é importante este ano para o Goiás e o quanto está sendo importante também a gente ter uma sequência de jogos com tempo de treinamento. A partir de agora a gente vai ver a equipe do Goiás talvez mais sólida dentro de campo, porque se você tira o jogo a jogo, o cansaço de viagem e tudo mais, você consegue fazer com que o time se prepare melhor para poder entrar em campo e desempenhar. Mancini, é a quinta vitória em 7 rodadas, né? Mais um empate e uma derrota, essa liderança iminente. Na pior das hipóteses, o time termina em segundo lugar. Já dá para dizer que é um começo de Série B muito bom? Foi o planejado? É o que você esperava? Desculpe. Olha, não tenha dúvida que é muito bom. É o que eu esperava, sim, porque a gente é otimista, nós sempre queremos ganhar o maior número de jogos possíveis, e quando você tem 5 vitórias em 7 jogos, sendo que tem ainda mais um empate, você tem que valorizar, né? O Goiás vem jogando de uma forma para frente, ofensiva, buscando o resultado, e tem feito por merecer isso daí. A gente sabe o tanto que vai ser difícil ao longo de toda a temporada, a gente está brigando ali na parte de cima, mas é importante você, mesmo que seja momentaneamente, ser líder e fazer parte daqueles times que estão ali brigando ao longo de todo o campeonato, porque tem viagem, tem muito tempo, tem lesão, tem suspensão, então é importante quando você tem isso muito amadurecido, e hoje eu vejo o Goiás melhorando a cada jogo, que deixa todos nós aqui satisfeitos e à espera também de dias ainda melhores. Mancini, boa noite. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Hoje o Goiás talvez tenha feito sua melhor partida nesse retorno seu, pelo menos em termos de chances criadas. O placar não condiz com as oportunidades. O Goiás poderia ter goleado hoje. Na sua visão, o que faltou talvez para essa goleada foi aquele gesto técnico na hora da conclusão, e também até pelo saldo de gols que o Goiás nessa disputa aí pela liderança. Não tenha dúvida que o gesto técnico ele impacta em todas as partidas, né? Hoje a gente teve muito próximo de alguns outros gols. Nós até entendemos, às vezes o atleta fica ansioso na hora de botar a bola para dentro, mas aos poucos a gente vai gerando confiança. É aquilo que eu disse anteriormente aqui, que o atleta precisa da confiança para poder ir lá e executar bem, né? Hoje eu vi um jogo bem controlado, de uma equipe que soube marcar, que mudou a marcação ao longo do primeiro tempo. A gente tinha um pouco de dificuldade a partir ali de 25, 28 minutos do primeiro tempo, e a gente precisou alterar a marcação para que a gente pudesse reaproximar novamente e chegar mais à frente. A gente teve ali uns 5, 10 minutos no primeiro tempo onde isso aconteceu. Voltou para o segundo tempo muito bem, até melhor do que no primeiro, e aí foi uma equipe que fez por merecer o resultado, porque teve coragem, porque agrediu, porque se impôs jogando dentro de casa, e é o que eu espero da minha equipe sempre que a gente atuar aqui dentro, que seja uma equipe realmente corajosa para mostrar ao torcedor que nós queremos ganhar a maioria das partidas possíveis. Mancini, boa noite. Boa noite. Se você falou já, desculpa, eu estava lá na zona mista com o Gava ali, peguei o bonde já andando aqui, mas sobre a situação do William Lepo, né? Aí que é o dedo do técnico, do dia a dia, né? Enfim, até eu, durante a semana, eu tinha a impressão que é Danilo ou Antony, e o Lepo, para mim, é a terceira opção. E aí você, na semana, com certeza, né, viu a reação do Lepo mediante ao drama que ele viveu na semana passada,
né, o time do técnico e escalou o Lepo hoje. E eu tenho a impressão que até de forma improvisada, o Lepo hoje realizou a sua melhor atuação pelo Goiás. Né? Jogou bem pra caramba hoje o William Lepo. Então, sua situação, esse time que você teve, a percepção do técnico com relação ao Lepo, que na semana passada viveu um drama, e aí na semana você acabou escalando ele de forma improvisada e o cara deu um show hoje na Serrinha. Eu sempre costumo dizer que lateral é lateral de um lado ou do outro, né? Que quem joga do lado direito pode jogar do lado esquerdo. Quem joga do lado esquerdo e é canhoto tem um pouco mais de dificuldade se for jogar na lateral direita. Óbvio que era uma decisão que eu tive que sentar com várias pessoas, e aí eu vou abrir aqui, com o Lepo, com os outros atletas, para tentar sentir dentro do treinamento aquilo que ele me daria como resposta. E ele, desde o começo, foi muito firme, disse que gostaria de jogar, que já tinha feito a função, que já havia jogado em outros lugares assim. Então isso acaba gerando ao longo da semana confiança para a gente. Eu tinha outras opções. Eu tenho o Danilo, que é um jovem, que é uma promessa do clube, mas que na minha visão ainda não está pronto na parte defensiva, e eu já conversei isso com o jogador. Eu tinha a opção do Antony, e aí eu perderia em profundidade, ganharia na parte de marcação, ganharia na estatura, na bola aérea, mas perderia no jogo. E a opção pelo Lepo foi exatamente ter a confiança no jogador. Ele passou por um drama, mas já havia voltado há cerca de 10 dias a treinar, então era tempo suficiente para que ele pudesse entrar em campo e jogar, e a gente sentar com o jogador, olhar nos olhos do jogador, sentir realmente se o que ele está falando é da boca para fora ou se realmente ele passa confiança. Ele me passou confiança desde o começo, então por isso a opção por ele. Mancini, você falou muito sobre confiança algumas semanas atrás, e você acredita que o time já retomou aquela confiança de poder fazer uma jogada mais difícil? E se já, qual foi o ponto que você buscou para que voltasse, né, esses jogadores a terem confiança, tanto que são 7 jogos com 5 vitórias? E você também falava que reconquistar o torcedor hoje foi um público o dobro do que foi o jogo contra o Avaí. Me parece que o torcedor também já voltou a confiar. Que importância tem essa confiança do torcedor e qual foi o ponto para que os jogadores voltassem a ter confiança, se é que já está no ponto realmente de confiança dos jogadores? O torcedor, a gente sabe que nós temos que ganhar e honrar a camisa do clube, essa é a verdade, né? E eu tenho certeza que hoje ele está vendo e está gostando do Goiás. Agora, a gente não pode achar que isso está bom também. Nós temos que fazer mais, nós temos que buscar mais. Eu hoje chamei a atenção deles antes da partida, 2 vitórias, olhem para as armadilhas do futebol, e eu tenho visto uma seriedade muito grande, uma cobrança muito grande entre eles. E quando você mostra isso dentro de campo, é óbvio que você atinge o torcedor, porque ele quer ver isso. E sobre a confiança, depois daquela final da Copa Verde que eu citei na outra entrevista, que nós tínhamos que readquirir, eu acho que o fundamental foi a gente ter ganho o jogo seguinte lá em Ribeirão do Botafogo. Aquele jogo que foi um jogo difícil, a nossa equipe oscilou bastante dentro da partida, mas emocionalmente voltar de Ribeirão com uma vitória foi muito importante para a gente reforçar o que a gente vinha falando aqui, que nós tínhamos que vencer a partida para dar uma resposta para nós mesmos. E nós fomos lá, vencemos a partida, ganhamos do Avaí, que é um candidato, ganhamos hoje do Coritiba, e aí você entra num ciclo de vitórias, num ciclo vitorioso, não só dentro de campo, mas no dia a dia de treinamento, o atleta cheio de energia, o atleta pensando de forma positiva, você acaba formando um bem-estar que faz bem para todo mundo. Então, eu acho que são várias coisas, né? É uma avalanche de coisas que acabam contribuindo, mas que todas elas precisam ter o cunho positivo para que você possa mudar o panorama assim como a gente conseguiu. Ô Mancini, boa noite. Boa noite. O Anselmo Ramon fez um grande jogo.
foram muitas oportunidades, não conseguiu fazer gol. Você está percebendo ele cada vez mais ansioso para fazer gol? Você acha que quando vê o Brenner Culano fazendo gol pelo CRB, ele fica mais ansioso ainda? Não, com certeza não. O Anselmo já foi meu atleta lá atrás, em outros clubes. O Anselmo é um cara dotado de uma capacidade diferenciada de fazer a leitura do jogo. Hoje, ele no primeiro tempo, que não foi bem tecnicamente, mas ele achou um espaço muito interessante do lado esquerdo do campo, e no intervalo, falando com ele, eu pedi que ele ficasse mais pelo centro do campo no segundo tempo. E aí ele voltou para o segundo tempo, se reencontrou no jogo, foi muito importante, e ele sabe que o centroavante, uma hora ou outra, ele vai ter escassez de gols. E quando ele tiver escassez, que ele saia da área e faça aquilo que ele fez hoje. Mesmo ele tendo errado alguns lances no primeiro tempo, ele é uma peça fundamental para nós, porque ele consegue segurar a bola o tempo necessário para que chegue Juninho, chegue Gava, chegue Pedrinho, chegue Wellington. Então ele tem uma função que nos ajuda muito na parte ofensiva, e ele sabe disso. Então eu não vejo ansiedade, vejo sim um atleta cada dia mais maduro, mais identificado com o clube, com o grupo, e eu não tenho como não olhar para frente e ver o Anselmo fazendo uma excelente temporada. Boa noite, Mancini, Maristela da Pode Vir FM. Mancini, muitos falou aqui da liderança do Goiás. Eu destaco não só a liderança, mas também é um confronto direto, né? O Goiás, além de pontuar, deixou o Curitibense sem pontuar na tabela. Queria falar da moral que dá, né, no time, na equipe esmeraldina, também para poder jogar contra o Paysandu fora de casa no próximo final de semana. Olha, nós sabíamos que não só o jogo de hoje, mas o penúltimo também, que nós enfrentaríamos duas equipes difíceis que vão brigar ao longo de todo o campeonato. Ao menos até agora nós vimos isso, e era fundamental que a gente vencesse as duas partidas. E essas duas vitórias, elas nos dão, além de uma liderança momentânea, o fato da gente continuar ali em cima na tabela, porque embora seja começo de campeonato, quando você não pontua o necessário ou não está atingindo os seus objetivos, você começa a patinar na competição. A competição é extremamente dura, ela tem viagens longas, você perde atletas por suspensão, por lesões, então é muito importante que você tenha como se programar. Por exemplo, quando você perde um jogador, que é o caso do Marcão hoje para o jogo seguinte, você tem alguém já que consiga fazer a função, que esteja em atividade. Então tudo isso daí faz parte deste pacote. Vencer hoje foi muito importante também por causa disso tudo que eu falei. Mancini, quero falar de um assunto fora do jogo, aproveitando que você sempre responde muito bem em todas as nossas perguntas. O Goiás entrou em campo hoje com campanha mostrando o outro lado do Dia das Mães, né? Pessoas desaparecidas, enfim. E aí, aquela impressão que a gente tem que um clube de futebol é capaz de chegar em muito mais gente, né? É capaz de transmitir mensagens muito mais impactantes, porque está ligado a pessoas de uma maneira muito forte, aos torcedores, né? Toda a sua vida dedicada ao futebol, você vê isso, você vê que um clube de futebol tem essa capacidade de resolver problemas sociais. Como você vê a participação de um clube de futebol nessa situação de causas sociais? Olha, eu não tenho dúvida que o futebol seja talvez no Brasil o ponto mais forte de inclusão social e para mudar socialmente muita coisa. Eu acho que nós ainda somos pouco usados. Eu acho que o futebol poderia dar uma resposta muito maior se nós tivéssemos até mais seriedade nas campanhas e em tudo aquilo que é feito usando o nome do futebol. Nós temos ídolos, nós temos grandes jogos, nós temos estádios que hoje suportam, em função de Copa do Mundo, que suportam uma comodidade ao torcedor. Nós temos entradas muitas vezes em campo de faixas, de camisas, de tudo mais, mas eu acho que a gente ainda poderia fazer mais. Eu acho que o futebol consegue atingir
muito mais do que as campanhas que são feitas aí fora. E é óbvio que todos nós estamos aqui exatamente abertos para qualquer tipo de campanha, para que a gente possa atingir o máximo possível. A campanha de hoje é uma campanha do dia a dia da humanidade. Isso não acontece só no Brasil, nós sabemos disso. Hoje, mesmo quando você está viajando com a sua família, você corre risco nos aeroportos. Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre o número de pessoas que estão desaparecendo quando entram nos banheiros dos aeroportos. Então, às vezes a gente olha somente para as crianças, mas tem muita coisa acontecendo onde a gente deveria parar, pensar e tentar achar uma solução para isso. Eu volto a dizer, acho que o futebol é um meio bacana para que a gente possa explorar isso com mais afinco, mas todo mundo deveria parar, pensar e olhar para tudo isso que está acontecendo e também, mesmo que esteja fora do futebol, dar a sua contribuição. Boa noite.